Muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o Simpasso na TV. Hoje, com a participação do nosso vereador Pelicioli, do Legislativo, aonde vamos fazer várias perguntas, vamos trazer vários assuntos, vereador, em pauta e que diz respeito aos nossos associados do Simpasso e à nossa comunidade. Então, desde já, uma boa noite também muito carinhoso a todos os nossos associados do Simpasso e à comunidade que nos assiste. Boa noite, vereador. Boa noite, da Luz. Vereador, nós há poucos dias, para dizer a data precisa, dia 31 de maio agora, tivemos um grande ato público. Nesse ato público, nós trazimos como objeto principal a imunização de todos os nossos servidores, e esses nossos servidores que nós já tínhamos provocado o nosso executivo administrativamente, exaurido, inclusive, o processo administrativo com uma negativa por parte do executivo da imunização dos nossos trabalhadores. Haja vista que nós temos um direito fundamental que preconizado na nossa Constituição brasileira, que a saúde é um direito de todos. E o nosso trabalhador, então, não tinha outra forma do Simpasso ir buscar essa imunização de todos os nossos trabalhadores. Provocamos, inclusive, uma ação judicial, aonde na primeira audiência de conciliação, o próprio Ministério Público fez uma provocação ao município para que houvesse essa implementação de imunização a todos os servidores. Então, concomitou que no próprio dia do ato, anterior ao ato público, devido à ação promovida do Simpasso, o executivo já tinha feito a imunização. Então, o nosso objeto principal foi atendido até a nossa paralisação do dia 31. No entanto, entregamos outras demandas, provocando o executivo municipal para a implementação imediata de duas comissões, que essas comissões venham trazer com o objeto de reaver o nosso plano de carreira e nosso estatuto do magistério do quadro geral. Mas o senhor nos trouxe alguns dados para nós, muito interessante, colocando para os presentes, para os nossos trabalhadores que se encontravam na paralisação e até alguns convidados da comunidade que são solidários aos movimentos do sindicato, em prol aos direitos dos trabalhadores. E gostaria que externasse esse estudo que o vereador trouxe, que, diga de passagem, traz uma economia para os cofres públicos, o nosso executivo municipal trazer a imunização anual de nossos trabalhadores. Gostaria que relatasse para que tanto os nossos trabalhadores associados como a comunidade ficasse ciente desse estudo. Daluz, o que nós acompanhamos e percebemos todo o trabalho que o Simpasso fez desde o início da campanha de imunização. Na verdade, os servidores municipais não foram enquadrados como grupo de risco e nós acreditamos que isso foi um grande erro. E essa conduta ela poderia ter sido gerida pelo município de Passo Fundo, através da prefeitura, como outros municípios fizeram. A gente tem um bom exemplo da Luz, que se o pedido do sindicato fosse atendido desde o início, isso traria, na verdade, economia para os cofres públicos e valorização dos servidores municipais. Hoje, o município de Passo Fundo é uma das cidades no interior do estado que tem o maior índice de suspeitas de H1N1, e nós tivemos muitas mortes aqui também. E nós temos a situação dos principais hospitais da cidade com as emergências lotadas de casos de suspeita. As pessoas têm doenças respiratórias e que são muito semelhantes aos sintomas da H1N1 e procuram nas emergências dos hospitais. O que acontece com o servidor municipal? Em Porto Alegre, houve um estudo a qual teve um diagnóstico. E esse diagnóstico que é imunizar o servidor no início da campanha, no início do período de imunização, junto com outros grupos de risco, além de ter o servidor imunizado, trabalhando com mais confiança, podendo atender o público sabendo que o servidor já está imunizado, existiu também uma diminuição nas licenças de saúde causadas por doenças respiratórias.
Nós tivemos isso em 20%, a redução de um ano para o outro na cidade de Porto Alegre. Então, a Secretaria de Administração de Porto Alegre entendeu que isso economizava os custos do cofre público e atenderia melhor a população, já que o servidor estava ali no seu posto de trabalho desenvolvendo sua atividade. Então, dessa forma, o custo-benefício do município arcar com essas vacinas era muito positivo. Então, se tomou essa decisão, que é uma decisão agora que não tem mais volta e que é muito positivo para o município. Então, nós apresentamos esse estudo e conversamos com o Simpass e com os servidores, porque não é uma decisão a qual se colocou no achismo. Não, nós estamos pedindo ao prefeito municipal que vacine os servidores, porque nós achamos que pode ser melhor. Não, existe um estudo desenvolvido por Porto Alegre, pela Secretaria de Administração, onde desenvolvido entendeu que se diminuiu uma carga horária de licença-saúde considerável e que valia muito a pena para o município imunizar o servidor no início da campanha, né? E que tu ia trazer o servidor, na verdade, para ele trabalhar com mais tranquilidade e também melhoria o atendimento ao público. Tem uma outra situação, o Simpass ele fez a pressão, fez o diálogo e, não tendo êxito, buscou acesso à justiça através de uma liminar, que é a imunização. Só que isso aconteceu na metade da campanha e muitos servidores municipais gastaram 130, 150, 180 reais na compra de uma vacina num local privado, porque não estava dentro do grupo de risco que foi compreendido pela Secretaria Municipal. Então, isso é um prejuízo muito grande para os servidores municipais e, mais uma vez, a Prefeitura de Passo Fundo demorou muito para fazer uma ação que deveria ter feito muito antes. Correto, e para que a comunidade tenha a compreensão, né, esse servidor que ficar afastado por um período, esse servidor também, vereador, ele terá que ser, o trabalho que é desenvolvido por esse trabalhador deverá ser feito por outro. Por isso, né, é mais um gasto, muitas vezes, que vai ter que haver um contrato emergencial, né, nessa área que esse trabalhador estiver exercendo, ou seja, já traz um duplo gasto para o executivo, para o erário público. Então, que o nosso executivo municipal, né, na figura do prefeito Luciano Azevedo, né, venha atender o pedido do Simpass e implementar anualmente. Nós pedimos que implante no próprio orçamento do município, né, uma forma de imunizar, né, numa forma de prevenção dos nossos trabalhadores, porque eu até a gente colocou na audiência, no dia dessa audiência, que houve uma audiência de conciliação, e nas unidades, que um professor do ensino religioso, esse professor, vereador, ele é volante, ele vai em várias unidades, e se ele estiver, vamos supor, com H1N1, ele está diretamente envolvido com mais de 250 famílias, porque num dia só ele pode passar em várias escolas e nessas escolas ele vai ter cada sala de aula, ele pode ter de 30 a 40 alunos dentro de uma sala de aula, ou seja, são 30 a 40 famílias, totalizando um grupo muitas vezes de 250 famílias por dia, ao qual o mesmo vai ter acesso. O Executivo Municipal estaria trabalhando uma linha de prevenção e se preocupando com o direito fundamental preconizado em nossa Constituição brasileira, que é a saúde. Saúde é um direito de todos e estaria imunizando os nossos trabalhadores. Mas o senhor nos colocou também outro assunto que chamou a atenção do sindicato, é uma pergunta que as pessoas aí fora nos fazem, e eu creio que o senhor fez um estudo com muita propriedade, se aprofundando, e a comunidade, como os nossos associados, gostariam de ficar sabendo. Porque hoje nós temos alguns espaços e alguns locais que poderiam ser alocados um grande centro administrativo, né, desonerando os cofres públicos, que hoje desprende uma receita muito grande com locações, né, de secretarias. E gostaria então que o vereador trouxesse isso para que a comunidade soubesse em valores o que está significando hoje, né, esses aluguéis de várias secretarias, vários mobiliários aí por parte do Executivo Municipal. Nós temos um grande problema em Passo Fundo. A Prefeitura ela se descentralizou em alguns serviços que não têm a necessidade da descentralização. Isso causa até uma confusão a algumas pessoas que procuram serviços municipais.
É muito comum nós encontrarmos pessoas na recepção procurando a Secretaria de Habitação, de ficar num local muito distante. A Secretaria da Segurança, a Secretaria de Finanças. Isso não está centralizado em um prédio público. Isso está em diversas salas locadas pelo município aqui em Passo Fundo. O que a gente percebe de 3 erros graves? Um é que a maioria desses imóveis, eles não estão de acordo com as normativas de acessibilidade, NBR 90 e 50. Então, tem os locais que não estão preparados para todos os munícipes terem acesso. Isso é uma preocupação que é muito grande, tem que se ter. O poder público, quando vai fazer uma contratação do imóvel, dar acesso para que todos os municípios tenham a mobilidade nesse local. Uma outra situação é que se teve muitas mudanças nessa última gestão. Então, locais que as pessoas conheciam e sabiam como referência, deixaram de ser referência. E por mais que o município gaste 1.400.000 por ano em publicidade, isso parece que não foi pensado em divulgar os endereços. Em publicidade, 1 milhão, mais de 1.400.000? 1.400.000 por ano. Então, poderia investir parte desse valor em algo que é de interesse público, que é onde ficam os locais de atendimento da prefeitura. E a terceira situação é que nós acompanhamos os contratos de locações. E percebemos que todos os valores de locações do município estão um valor muito mais alto que o valor de mercado. Alguns são absurdamente mais altos, que nós podemos chamar de superfaturados. Esses nós identificamos 9... Superfaturados, esses valores de locações. 9 situações a qual foi denunciado ao Ministério Público. O Ministério Público pediu explicações da Prefeitura. Que além de contratar em locais que nós entendemos que não foram estratégicos, não foram inteligentes aqueles locais. Pagaram muito além do que o mercado pede, muito mais do que o proprietário estava pedindo, né? E com dispensa de licitação. Então, alguém da Prefeitura, né, eu brinco que é um gênio, que escolheu que a Secretaria de Habitação ficaria num ponto estratégico, colocando lá no início da Petrópolis, na frente do cais da Petrópolis, mesma forma a Secretaria de Segurança. Então, imagina, a Secretaria de Segurança está num ponto da cidade. Quando ele tem que fazer um atendimento na São Cristóvão, a distância que tem que ir. Quando tem que fazer lá no início da Avenida Brasil, no Boqueirão, Jabuticabal. Então, tu acaba deixando num ponto que não é estratégico, né? E um valor, o proprietário pedia na imobiliária, o imóvel da Secretaria de Habitação, ele pedia inicialmente R$4.000. R$4.000. E ele tem um imóvel que é do mesmo proprietário ao lado da Secretaria de Habitação, que é chamado Planta Espelho, que é a mesma metragem, tem as mesmas condições, mesmo acabamento, que hoje ele pede R$6.000. R$6.000? O município conseguiu pagar R$8.800 por mês, adiantando 6 meses de pagamento. Então, adiantando 6 meses? Com dispensa de licitação. Então, é um ótimo negociador quem cuida da parte dos aluguéis do município. A Secretaria de Segurança, o empreendedor pedia R$10.000 de locação. Nas imobiliárias nós temos esses registros. Passo Fundo conseguiu se esforçar muito, né, a administração, e alugou por R$18.000 por mês. 18.000? Então nós temos o prédio, por exemplo, as Sencas, que se paga R$24.000 por mês. Então é muito fora do valor de mercado. Para ter um exemplo, o prédio que estava o Cine instalado é um prédio de mais de 400 metros quadrados, estacionamento, tem área de vivência. Hoje se pede, num local muito mais próximo da região central. Está sendo alocado por R$10.000 por mês. Por 10.000, então, enquanto a Secretaria de Segurança é pago 18.000, 8.000 na Secretaria de Habitação, no máximo valor de mercado seria 6. Então o que nós acompanhamos? Hoje Passo Fundo tem 2.300.000 de locação por ano. Nós estamos falando só do valor de locação. Aí cada local se contrata terceirizados, recepcionistas e telefonistas, né? Além de tu pagar condomínio, água, luz, internet para todos esses prédios. Então nós vamos chegar em um valor de 2.400.000 por ano fácil. Quase 2 milhões ano, quase 2,5 milhões ano só com locações. Locações e os custos para manter essas locações, vigia noturno, empresa de segurança, enfim. Dentro disso eu fui buscar informação. Por que não é construído um prédio administrativo? Um centro administrativo. E nós tivemos acesso a um projeto que fica aqui que ficaria junto ao estacionamento da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, onde já tem a previsão do centro administrativo que atenderia no mínimo 5 secretarias,
teria um espaço para um auditório, salas de reuniões, e a população teria um local mais centralizado. No sentido que também a população, num prédio, teria acesso a diversas secretarias. Não precisava ficar esse vai e vem pela cidade procurando onde estão as secretarias. O custo que estava avaliado era em torno de 6 milhões. Né? Se tu colocar 3 anos de 2 milhões e 300, 2 milhões e 400, o município pagaria com recursos próprios, sem precisar fazer financiamento, em 3 anos. Mas vamos dizer que o prédio demore de uma média de 2 anos para ser construído. Né? Existe recurso no Badesul, né, que é o Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, e no BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, que tem essa linha de crédito específica para construções de centros administrativos públicos, que tem uma carência de até 5 anos, dependendo do valor. Quer dizer o quê? O município poderia buscar recurso, investir, fazer a construção do seu prédio administrativo, que atendesse todas as suas demandas, e aí o momento que ele pudesse vir com todas as secretarias para cá, é que ele começaria a pagar o prédio. Então, dentro de uma gestão de 4 anos, poderia quitar o prédio público, né, e não precisar mais fazer locações. Não entendo ainda por que os gestores não tiveram essa ideia. Acho que é muito simples e qualquer pessoa que gosta de matemática, que 2 mais 2 é 4, entende que isso é melhor para o município e dentro de 4 anos tu tem esse recurso que tu pode investir em outro local. Aí a pergunta que fica, será que está tendo uma preocupação com o gasto do erário público, na boa administração com o erário público? Mas fique ligado no Simpasso Notícias, pedimos licença, uns minutinhos, já voltamos. Voltamos novamente com Simpasso na TV. Vereador, o programa para nós está sendo muito produtivo porque já recebemos ligações aí que realmente os nossos associados tinham muitas dúvidas a esses assuntos que nós estamos trazendo, que é tudo que é público e notório, né? Documentos que o senhor fez essa pesquisa, está trazendo aí uma elucidação tanto aos nossos associados do Simpasso como à comunidade. Então, isso está à disposição da comunidade, por isso nós estamos trazendo para que a comunidade saiba. Mas eu quero também fazer uma pergunta, que alguns associados nos relataram que ficaram em dúvidas quanto ao projeto originário das reformas com a GARI, quanto que era o valor desse projeto originário, enquanto já está com vários aditivos que já foram feitos nesse projeto na GARI. Então, o senhor podia nos trazer esses esclarecimentos, porque sei que o senhor fez um estudo aprofundado, né, de todo do meandre deste processo que hoje está em reforma, e não que a comunidade saiba que o Simpasso seja contra o embelezamento da cidade. Devemos sim ter uma cidade linda, uma cidade bela, mas o que nos traz uma preocupação, né, é a forma como é aplicado o erário público, né? Então gostaria que o senhor relatasse. O que nós acompanhamos da GARI, a GARI, a revitalização da GARI surge quando o governo do ex-prefeito Dipp, ele busca um recurso do BID, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento. Isso. O banco, além de financiar a questão de mobilidade da cidade, se pensou em restauração da Praça da GARI, que, de certa forma, nunca tinha sido discutido um plano de uso, né, e um público-alvo para utilizar aquele espaço, e estava sendo utilizado, a maioria das vezes, por dependentes químicos, enfim, as pessoas até cometiam crimes ali dentro. O que foi feito? Foi feito um planejamento, na época, de um gasto aproximadamente de 5 milhões, utilizando de alguns outros recursos federais que tinham sido destinados para aquela área, que é o caso da pista de skate, que não tinha sido concluído pela empresa, mas ainda restava um recurso depositado na Caixa para finalizar essa obra. O que acontece é que de 5 milhões, 5 milhões e 200 mil, se pulou para 8 milhões do projeto com a gestão do Luciano e já se gastou mais de 11. De 5 foi para 8 e já gastou mais de 11 milhões. A empresa que ganhou o processo licitatório do projeto é uma empresa da Europa, então não é uma proposta local, foi feito audiências
audiências públicas, mas que trouxe o projeto pronto. Ouviu a comunidade, mas já tinha definido o que seria implantado na GARI. Uma empresa europeia. Com uma empresa europeia. O que nós acompanhamos, né? A empresa que ganhou a licitação, que me chama a atenção porque foi 3 processos de licitação separados de partes da GARI. 2 vezes a empresa ganhou a licitação sozinha. Sozinha. Né? E a outra vez ela concorreu com mais 2 empresas. É de uma pessoa que é ligado ao Partido Socialista Brasileiro, que é o mesmo partido do prefeito Luciano Azevedo. Inclusive, o proprietário da empresa vai concorrer a prefeito pelo PSB em Erechim, que é a nossa cidade ao lado. Tá certo. Então, chamou a atenção pelos fatos, por inicialmente custar um valor, se aumentar tanto o valor, e quem está executando a obra é um amigo do prefeito Luciano, como um amigo também do deputado Beto Albuquerque. Então, mas enfim, até aí dentro da legalidade se está. A gente não consegue, olhando os documentos, perceber... Mais de 100% em cima do projeto originário. Custando muito mais para o município de Passo Fundo. Aí qual que é a pergunta? A revitalização da GARI é importante? Claro que é importante. Toda a revitalização de espaço público é importante. Dentro do hall de prioridades que tem o município de Passo Fundo, era prioridade? Era número 1? Na minha opinião, não. Né? Nós temos um hospital municipal César Santos caindo aos pedaços. Né? Nós temos ali equipamentos que ficaram quase 2 anos aguardando para ter rede elétrica para ser instalados. Né? Que é o raio-x, o RC digital, o tomógrafo, que a gente foi para Brasília, conquistou o recurso, chegou os equipamentos, o hospital não tinha como instalar. Mas a mesma cidade que não tem dinheiro para instalar esses equipamentos, que não tem dinheiro para a contratação de médicos, que tem um hospital municipal sucateado, está fazendo uma praça de 11 milhões. Então, são prioridades que a gente discute com a população. Claro que é importante, e se a cidade tivesse recurso para revitalizar todas as áreas do município ao mesmo tempo, perfeito, mas aí teria que ser um recurso extra. Está sobrando 11 milhões. Nós temos saneamento básico em 100% da cidade. Nós não temos nenhuma criança fora da escola infantil. Nós temos a rede municipal de atendimento à saúde perfeita, não tem nenhum CAIS, nenhuma unidade básica de saúde, nem o PSF precisando de reforma. A gente tem um hospital municipal modelo para o Brasil. Não, então vamos investir aí vamos investir na Toqueto, vamos investir na Sétimo Céu, vamos investir na GARI. Mas é uma falta de prioridade, é uma inversão. Né? E o que nós mais chamamos a atenção e reclamamos é que, na minha opinião, esse governo ele é elitista. Se investe no banhado do Vergueiro, uma fortuna, usando dinheiro de saneamento básico, que é do Fundo Compartilhado de Saneamento Básico. Se investe no Sétimo Céu, se investe na GARI, né? E não se investe nas praças dos bairros. Nas praças dos bairros. Onde tem a população de baixa renda, onde a população não tem acesso, muitas vezes, a diversas atividades e nem a algum funcionamento de algumas atividades públicas. Mais uma vez foi esquecido os bairros, né? E principalmente se investiu em locais onde tem fluxo de veículos, de passagem. Então, eu sempre critico muito essa falta de prioridade, porque a gente acaba criando uma ascensão de perfumaria. A cidade em um ponto ela é perfumada, a cidade em um ponto é muito bonito, e a periferia vive uma realidade muito diferente. Bem diferente. Mas, vereador, seguindo essa linha de prioridades, vereador, eu cheguei numa unidade básica de saúde, né, e foi me relatado que estavam faltando equipamentos básicos, né, máscara, luvas, né, onde muitas vezes o nosso próprio associado, nosso próprio trabalhador que trabalha nessas unidades, né, eles têm que fazer um rateio, tirar do seu próprio bolso e fazer a compra desses materiais. Mas o senhor, como fiscalizador, ao qual lhe é incumbido, né, como poder legislativo, tem essa incumbência de fiscalizar, eu gostaria de saber se procede isso, trazendo aos nossos associados essa realidade, trazendo para a comunidade, né, dentro disso que o senhor nos traz também, prioridades, né? Ora, é investido 11 milhões em embelezamento, como o senhor nos coloca aqui, né? E muitas vezes as nossas unidades básicas de saúde, a nossa saúde, bem relatado por ti, vereador, como o Hospital Municipal César Santo, mas a nossa realidade também das nossas unidades básicas de saúde, eu acredito que também ela perpassa pelo mesmo viés,
gostaria que colocasse para a comunidade, né, um estudo que eu sei que o senhor foi buscar e foi fiscalizar, né, esses locais para que a comunidade saiba o que está acontecendo na área da saúde e que realmente não está se priorizando o nosso orçamento do município aí com a saúde. Da Luz, o vereador ele tem essa função de fiscalização. Por mais que, independente da gestão, se o vereador é da oposição ou é da situação, é competência dele. É um dos trabalhos que o vereador deve fazer. Nós tivemos, inclusive foi hoje pela manhã, os vereadores, o Rufo e o Zamar, junto comigo e com o assessor do vereador Rui, nós fizemos uma fiscalização. Nós nos organizamos de sair junto com uma pessoa aqui da imprensa da TV Câmara, né, da imprensa nossa ali da Câmara de Vereadores, acompanhar as unidades que foram reformadas. O que nós tínhamos de crítica, e é o que nós pensávamos, algumas unidades ficaram 8 meses fechadas. E nós estávamos ansiosos para ver o que foi realizado de reforma. Então, por exemplo, na unidade básica de saúde da Coab, o que nós percebemos lá? Foi trocado o piso e feito uma pintura. A rede elétrica, que era boa e nunca tinha dado problema, foi retirada. O cabeamento de DSL, de internet, foi retirado. E foi colocado um cabeamento novo. O problema é que esse cabeamento novo não foi previsto os ar-condicionados. Então lá nós temos todos os ar-condicionados instalados, mas sem rede elétrica. Sem rede elétrica. Aí o que acontece? O que era bom agora se tornou um problema. Isso. A mobília, tinha uma mobília com uma qualidade boa, né? Algumas das mobílias foram substituídas por uma qualidade inferior. A cama, né? A maca onde se tem a sala de observação, sumiu o colchão, não apareceu ainda. Né? O cilindro de gás lá não está apto a atender. Então, se uma pessoa chega lá e necessita de um oxigênio, não tem, porque inauguraram e não se perceberam de voltar lá e fazer o trabalho de fato para terminar. A maioria das janelas não tem cortinas, não tem persianas. Então, tu está fazendo atendimento na sala ginecológica e não tem uma cortina para impedir que as pessoas que estão passando na rua, né, ou no fundo do terreno tenham acesso e visão ao atendimento ginecológico. Bem como também tem alguns atendimentos com os enfermeiros que as pessoas ficam seminua e não tem uma veneziana para pedir. Os servidores municipais, o que fizeram, né, que estavam lá? Conseguiram alguns cobertores, alguns panos e improvisaram. Mas eu me pergunto, uma unidade que foi inaugurada há 15 dias, né? Por que foi inaugurada se ela não estava pronta? Por que foi inaugurada se ela não está ainda com apta a fazer o atendimento? Alguns ar-condicionados foram ligados com extensões. Os médicos levaram das suas casas extensões e ligaram nos consultórios. Parabéns aos médicos e servidores. Realmente, porque principalmente, por exemplo, a sala do pediatra, né? Com esse frio, a criança às vezes tem que tirar a roupa ou até a sala ginecológica, né? Ela tem que ter um aquecimento, ela tem que ter essa climatização. Então, os médicos e os servidores providenciaram extensões. Porém, quando se liga os ar-condicionados, cai a chave. E o que nós percebemos? Cai a chave onde estão ligados todos os equipamentos, inclusive os equipamentos que fazem a imunização dos equipamentos, né, dos materiais de expediente, e também a geladeira onde é armazenada, né, acondicionada as vacinas. Então, qual que é a nossa preocupação? Eu sei que às vezes na ansiedade do prefeito está chegando as eleições, né, tem data que não pode mais inaugurar, vai lá e inaugura. Mas não tem essa pressa, porque a população que está indo lá não está sendo bem atendida. E não é por falta de empenho dos servidores, mas é pela falta de infraestrutura. Né? Se criou uma grande inauguração, se gastou muito nessas reformas e foram deixadas situações que são básicas para trás. O que a gente acompanha também lá na questão da hípica, né? O caso da hípica que foi reformado, foi feita uma boa reforma, né? No projeto esqueceram alguns detalhes que são importantes. Sempre quando é feito alguma questão que é relacionada com macas em área médica, se faz uma faixa de madeira na altura da maca para não riscar as paredes. Eles esqueceram de constar isso no projeto, então não colocaram em nenhuma das salas. A sala lá que cuida da parte de farmacêutica não foi ampliada, então ela recebe 220 atendimentos por dia, uma sala pequena, enxuta, que 3 servidores, mais os medicamentos são acondicionados. Então é difícil deles trabalharem lá. E o principal, tem um problema sério de saneamento básico.
né? O esgoto lá ainda é usado uma fossa séptica que não foi trabalhado durante a reforma. Então o cheiro, o odor é muito forte do esgoto, principalmente em dias mais quentes. Então isso não foi percebido. E nesse local nós acompanhamos uma situação também que o lixo hospitalar gerado pela vacinação e por procedimentos ali de curativos, algo mais simples que é realizado, está 2 meses sem ser retirado do local, porque a empresa que presta serviço para o município não busca, porque existe aí uma discussão do contrato e de recebimento dessa empresa. Essa empresa não está recebendo o município, não está executando o contrato, então está sendo acondicionado lá por mais tempo que é permitido na legislação. E é uma falta da luz é recorrente não só naquela unidade, naquele cais, mas em outros, que é a falta de máscaras, né, de próprias luvas. Enfim, tem essas situações a qual os servidores compram, porque é um atendimento básico, tu sempre tem que ter acesso à luva, né? Trocou o paciente, tu tem que trocar a luva, certo. É uma questão de higiene e que tu tem que seguir os padrões médicos, né? Então, essas são as preocupações. Nós visitamos também o cais Fragomene, que fica na São Cristóvão. É um cais que é diferente, eu acredito que foi muito bem reformado e tá um cais muito bem organizado. Mas aí a gente sempre fica pensando, por que uma unidade tem uma diferença, a outra tem outra diferença? Ali o que nós acompanhamos? A paixão dos servidores pelo aquele cais. Os servidores, por mais que foram retirados e que estavam na unidade básica de saúde de Santo Antônio da Pedreira, tivemos ali conversando que tinha um grupo de servidores que estava semanalmente acompanhando a obra. E quando via algo que não estava seguindo o projeto descritivo, ia para cima da empreiteira, ia para cima do secretário e cobrava. Então o servidor municipal fez o papel do secretário, que é da fiscalização. E acabou que algumas coisas que nós identificamos em outras unidades, naquela unidade o servidor conseguiu fazer essa fiscalização e resolver. Então é uma unidade que está muito bem instalada e que aparentemente falta alguns médicos especialistas, né, como toda a rede, mas que atende a população de uma forma mais positiva. Certo. Então, estão de parabéns os nossos servidores, nossos trabalhadores na área da saúde, bem como todos os trabalhadores que são heróis, muitas vezes, em seus locais de trabalho, tendo que fazer esse tipo de coisa, um trabalho do secretário, muitas vezes por falta de fiscalização por parte do executivo, né? Eles têm que levar, né, ratear para comprar luva, para comprar objetos que são, né, essencial ao atendimento e até levando régua, como o senhor mesmo constatou ali, extensões. Então, estão de parabéns a todos os nossos médicos, né, a todos os nossos trabalhadores da saúde aí, como a gente vê também, vereador pessoal, em todas as áreas do município, os nossos trabalhadores fazem isso. Eu quero agradecer a sua presença aqui, veio trazer essa elucidação, né, de vários temas pertinentes aí à fiscalização, aonde o sindicato, volta e meia, nós somos inquiridos aí pelos nossos associados, bem como comunidade, e eu acredito que, né, foi um programa muito profícuo aí, elucidando em várias áreas aí a fiscalização, né, em várias áreas pelo Poder Legislativo, de que o município deve ter prioridades do investimento do erário público. Muito obrigado. Obrigado, Luz. Eu sempre agradeço o convite e eu me sinto muito bem estar ao lado do Simpasso. Porque se existe um lado, nós temos o lado certo, que é o lado da população, né? Nós pensamos na cidade como um coletivo, né? E isso é muito importante no trabalho do dia a dia, tanto do Simpasso, né, como também da vereança. Muito obrigado. Ficamos aqui com Simpasso na TV. Até um próximo momento.